obrigado. Muito obrigado. Olha que público legal. Temos pessoas lindas aqui. Temos ótimas notícias hoje. Coisas boas estão acontecendo para o nosso país. Por favor, sentem-se. Caros concidadãos, hoje é o dia da libertação. Aguardamos isso há muito tempo. 2 de abril de 2025 será lembrado para sempre como o dia que a indústria americana renasceu. O dia em que o destino dos Estados Unidos foi colocado de novo em suas mãos e nós tornamos a América rica novamente. Por décadas, o nosso país tem sido roubado e explorado por nações próximas e nações distantes, amigos e inimigos. Os trabalhadores de siderúrgicas, da indústria automobilística, produtores rurais, estão aqui conosco hoje. Eles sofreram muito, sofreram demais. E eles ficaram acompanhando com muita raiva, enquanto países de outros países vinham aqui e roubavam os nossos empregos. Agora, fizemos há 4 anos uma mudança, na administração interior uma mudança, e os nossos contribuintes têm sido roubados nos últimos 50 anos, mas isso não vai mais acontecer. Em alguns momentos, eu vou assinar um decreto presidencial histórico instituindo tarifas recíprocas em países em todo o mundo. Recíprocas. Isso quer dizer que o que eles fazem conosco, faremos com eles. É muito simples, não dá para ser mais simples do que isso. Esse é um dia dos mais importantes na história americana. É a nossa declaração de independência econômica. Há anos, trabalhadores americanos, cidadãos, foram deixados de lado enquanto outras nações ficaram ricas e poderosas às nossas custas. Mas agora é a nossa vez de prosperar. E, ao fazer isso, nós vamos gerar trilhões e trilhões de dólares para diminuindo os nossos impostos, e isso vai acontecer muito rapidamente. E com essa ação, nós finalmente faremos a América grande novamente, maior do que nunca. Empregos nas indústrias vão voltar ao nosso país. Vocês verão isso acontecer rapidamente. Nós vamos melhorar a nossa base industrial, nós vamos melhorar, abrir mais mercados no exterior e vamos quebrar barreiras de comércio, produzindo mais e abaixando o preço para os consumidores. Será a era de ouro para os americanos, e ela está voltando para nós, e voltando de uma forma muito forte. Estamos muito felizes de anunciar aqui que temos aqui o vice-presidente J.D. Vance. Muito obrigado, J.D. Cadê você, J.D.? Bom, não foi muito difícil de achar, né? Ele fica meio calminho ali, mas ele está ali. Mas isso demonstra muita autoconfiança. E todo o meu gabinete está aqui. Aqui também está o presidente do Congresso, Mike Johnson, que está fazendo um trabalho incrível. E com o grande sucesso que tivemos ontem na Flórida, tivemos uma maioria de 7. Mas, enfim, foi algo incrível. Muitos membros do Congresso, do Senado estão aqui. Agradeço por estarem aqui conosco. Por décadas, os Estados Unidos deixou que barreiras tarifárias de outros países fossem colocadas contra o nosso país. Isso acabou dizimando a nossa indústria. E muitas vezes as tarifas não monetárias são piores do que as tarifas monetárias. Elas acabam manipulando a moeda, elas acabam afetando as exportações, roubando a nossa propriedade intelectual, impondo um imposto IVA exorbitante que coloca nossos produtos em desvantagem, mudando os nossos padrões técnicos e criando até mesmo mais poluição. Eu acho que
Eu falei com o representante do comércio em comércio exterior e falamos sobre essas barreiras. E nós construímos esse documento. Teve um trabalho imenso para construir esse documento. Acho que, honestamente, é algo meio deprimente quando você olha aqui, porque olha como as pessoas foram aplicando essas tarifas contra nós por 30 anos. Isso aconteceu sem nenhuma resposta dos Estados Unidos, mas esses dias acabaram. Eu quero dar apenas alguns exemplos dos ataques que trabalhadores enfrentaram durante tantos anos. Os Estados Unidos cobra de outro país apenas uma tarifa de apenas 2,4% em motos. Enquanto isso, a Tailândia e outros países cobram 60%, a Índia 70%. O Vietnã até mais que isso, na verdade. E até agora, os Estados Unidos cobrava uma tarifa de 2,5% em motos produzidas no exterior. A União Europeia nos cobra uma tarifa maior que 10%. E eles têm um IVA de 20%, muito mais alto. A Índia cobra 70%, de 70%. E há outras restrições não monetárias também impostas pela Coreia do Sul, pelo Japão e muitos outros países. A Coreia do Sul tem alguns produtos em 81%. 94% dos carros feitos no Japão. A Toyota vende 1 milhão de carros feitos em seu país para os Estados Unidos. E a GM não vende quase nada para o país deles. E eu digo isso, que é para amigos e inimigos. E muitas vezes os amigos são piores do que os inimigos em termos de comércio. Eu acho que isso acabou arrasando a nossa base industrial e colocou a nossa segurança nacional sob risco. Eu não culpo os outros países por essa calamidade. Eu culpo os presidentes anteriores e líderes anteriores que não fizeram o seu trabalho. Olha, eles deixaram isso acontecer. E a partir da meia-noite iremos impor uma tarifa de 25% em todos os carros produzidos fora dos Estados Unidos. Brian, vem aqui por um pouquinho, vem aqui. Eu vi aqui o Brian, ele é um fã nosso e ele entende muito mais desse negócio do que economistas. Brian, você pode falar um pouquinho? Obrigado, senhor presidente. Eu cresci ali no norte de Detroit, no estado do Michigan, no condado de Macomb, que era uma região dos Reagan Democrats. Eu pensei que Reagan havia sido o melhor presidente da vida até aparecer o Donald Trump. Eu assisti planos e mais planos em Detroit e na região metropolitana de Detroit. E as empresas só fecharam, as fábricas foram fechando. As políticas de Donald Trump vão trazer os produtos de volta para essas fábricas inutilizadas, nessas montadoras. Novas serão construídas e novos membros dos nossos sindicatos, nossos sindicatos também apoiam Donald Trump e suas políticas 100%. Senhor presidente, não podemos agradecê-lo o suficiente. Eu acho que em 6 meses, 1 ano, nós veremos os benefícios. Eu estou muito ansioso para ver aqui o que acontecerá dentro de alguns anos. Obrigado, senhor presidente. Que cara legal. Ele entendeu desde o início. E mais gente entendeu, claro. Queremos falar, nós ganhamos em Michigan muito, e os trabalhadores das montadoras foram fantásticos, enfim, o pessoal dos sindicatos, muito obrigado. Vocês estarão muito felizes em breve. Vocês verão não só isso nas montadoras, nas indústrias automobilísticas, mas ninguém verá nada como o que estamos fazendo hoje. Nós também temos projetos para nossos produtores rurais.
pecuaristas que foram brutalizados por outros países. O Canadá tem uma tarifa de 200% a 250% em produtos lácteos. Eles têm uma tarifa que ela passa a esse número depois das primeiras vendas. Então, e aí nós estamos cobrando 2%, 3%, e olha o que acontece quando olhamos. Não é um quadro muito bonito. A gente sabe que não é justo com nossos produtores rurais, não é justo com o nosso país. Países como o Canadá, nós acabamos subsidiando muitos países, e nós os mantemos de pé, mantemos as empresas. No caso do México, são 300 bilhões de dólares por ano, e no Canadá, são cerca de 200 bilhões de dólares por ano. E por que a gente está fazendo isso? Vocês têm que pensar ali como esses déficits são enormes e eles acabam foram impostos sobre nós há alguns anos. Então, as tarifas não monetárias, pensamos na União Europeia, por exemplo. A União Europeia barra a importação de frango, por exemplo, nosso. A Austrália tem pessoas ótimas, mas eles proíbem a carne bovina americana. E nós importamos 3 bilhões de dólares de carne bovina australiana no ano passado. E eles não querem importar a nossa porque eles não querem afetar os produtores rurais deles. E eu não os culpo. Mas eu acho que nós também faremos isso agora. Nós iremos impor essas tarifas a partir de meia-noite hoje. E a China cobra dos produtores de arroz americanos uma tarifa de 65%. A Coreia do Sul fica algo entre 50% e 55%. No Japão também. Eles não, enfim, eles querem vender o seu próprio arroz, e quem pode culpá-los? Nós vimos agora, conseguimos aqui baixar o preço dos ovos em 50%, e os preços estavam indo às alturas, e nós fizemos um bom trabalho agora para conseguir baixá-lo. E eles baixaram 59%, na verdade. Nós cobramos de alguns países 2,8%, países nos cobram 200%, 300%, 400%, impondo tarifas, barreiras protecionistas que acabam empobrecendo o nosso país. A China é muito forte, mas eles não são nossa prioridade. Os americanos são nossa prioridade. Desde 1789 a 1913, nós tínhamos no país uma política comercial que nos permitiu ser o país mais rico que existia. E nós tínhamos tanto dinheiro que não dava nem para fazer, nem sabíamos o que fazer. Não é um problema bom para se ter? O Marco adoraria ter esse problema, né, Marco? Mas nós não temos esse problema, mas então, na época, eles tinham tanto dinheiro que eles fizeram uma comissão para descobrir o que eles faziam com o dinheiro, para quem eles dariam. E então, por razões que não sabemos direito, em 1913, eles estabeleceram um imposto de renda para os cidadãos que era diferente e acabava trazendo, não usando de uma forma igualitária o dinheiro que tínhamos dentro. E as tarifas foram baixadas nos outros países. Depois tentaram trazer as tarifas de volta, mas o tempo passou e nada foi feito. Depois veio a Grande Depressão, depois veio o presidente Roosevelt. Aliás, temos uma rampa aqui na Casa Branca por causa do presidente Roosevelt, que era cadeirante, mas
Mas não é tarde demais. Agora, nós começaremos a ser mais espertos, mais inteligentes e seremos ricos novamente. Porque tanto da nossa riqueza foi tirada de nós e não podemos deixar isso acontecer. Nós podemos ser tão ricos, mais ricos do que qualquer outro país, mas precisamos também ficar espertos, porque quase um século antes, um século depois, os Estados Unidos não podem continuar com políticas de tarifas unilaterais, dessa rendição econômica. Nós não podemos pagar os déficits que temos com o Canadá e México, com outros países. Nós pagamos pelas suas forças militares, por tudo que eles têm nós é que precisamos pagar. Precisamos cuidar do nosso povo, e nós vamos cuidar do nosso povo em primeiro lugar. Lamento dizer isso. E hoje nós estamos ao lado dos trabalhadores americanos e estamos colocando os Estados Unidos em primeiro lugar. O Joe Biden sonolento, no ano passado, quando estava no governo, ele deixou que 100 mil empregos na indústria fossem perdidos. E o nosso déficit da balança atingiu um recorde de 1,2 trilhão de dólares. E teve o acordo da NAFTA, que foi o pior acordo comercial já feito. Foi um show de horrores. Eu fui muito determinado para que a gente saísse desse acordo, porque ele foi o pior acordo comercial já feito, de longe. Mas desde o início da NAFTA, o nosso país perdeu 90 mil fábricas. Coloca no mapa e veja só isso. Veja a quantidade de impostos que foram perdidos. A gente achava que não era possível, isso aconteceu. E 5 milhões de empregos na indústria foram perdidos. E o nosso déficit na balança chegou a 19 trilhões de dólares. Então, hoje, as nações que devem, somando mais de 26 trilhões para os Estados Unidos, os Estados Unidos não podem mais produzir antibióticos para tratar os nossos doentes. Nós temos um problema imenso, nós temos de recorrer a outros países para tratar os nossos doentes. Nós importamos quase todos os nossos computadores, telefones, televisores, eletrônicos. Nós costumávamos dominar esse mercado e agora temos de importar tudo. A indústria naval na China produz mais navios todo ano do que toda a produção americana combinada. E a gente costumava dominar também esse mercado. O déficit da balança não é só uma questão econômica, ele é uma emergência nacional que ameaça a nossa segurança e ameaça o nosso modo de vida. É uma ameaça, uma grande ameaça ao nosso país. E implementar tarifas recíprocas em outras nações é algo que devíamos ter feito há muito tempo. Nós não pensamos nisso por décadas. As nações que nos trataram mal, nós iremos combinar as tarifas não monetárias e as barreiras não monetárias e as tarifas e outras formas também, porque eles parecem gentis, mas não foram muito gentis, né? Você não é gentil quando você rouba os seus amigos. Esses sindicatos, em geral, eles votavam nos democratas, mas não estão mais votando nos democratas. Então, agora eles votam nos republicanos. E nós vamos cobrar cerca de metade do que é cobrado. As tarifas não serão totalmente recíprocas, mas serão duras com alguns países. Nós temos um quadro aqui, não temos? O nosso secretário de Comércio, Howard Lutnick, está aqui. Se olharmos aqui, a China, em primeiro, 67%,
em tarifas, que são as tarifas que cobram dos Estados Unidos, incluindo a manipulação da moeda e as barreiras comerciais. E acho que dá para ver, 67%. Tem um vento aqui, eu não tenho medo de derrubar isso aqui, mas enfim. 67%, e nós vamos cobrar, nós demos uma tarifa com desconto, recíproco com desconto, em 34%. Eles cobram 67%, nós vamos cobrar 34%. Eles vão ficar chateados, porque a gente não cobrava e agora vamos cobrar. A União Europeia, eles são muito duros, eles são negociadores muito difíceis. A União Europeia, você pensa que eles são amigáveis, mas eles nos roubam. É patético. 39%, e nós vamos cobrar 20% deles. Então, praticamente metade. Vietnã, grandes negociadores, grande povo, eu gosto deles, eles gostam de mim, mas o problema é que eles cobram 90%, e nós vamos cobrar 46%. Taiwan, que levou os nossos chips, os semicondutores, nós éramos os reis dessa área, nós tínhamos tudo. Agora nós teremos, o Lee Zeldin está trabalhando para conseguir os aprovos, as aprovações para montar uma empresa aqui, eles vão vir de Taiwan para cá e vão construir uma das maiores fábricas do mundo de chips. Mas eles cobram 65%, nós cobraremos 32%. Japão também, muito difícil, muito duro de negociar, ótimo povo. Eu não culpo o povo por fazer isso. Eu acho que eles são muito inteligentes. Eles estavam ali, eu falei ali no Salão Oval, nós tivemos uma ótima conversa. O Japão, 46%. E alguns itens é muito mais do que isso. E nós cobraremos deles 24%. A Índia é muito, muito difícil. O primeiro-ministro deixou aqui há pouco, é um grande amigo meu, mas não trata a gente direito, não. Então, 52%. E a gente não cobrou quase nada deles, anos, décadas. Apenas há 7 anos, no meu primeiro mandato, nós começamos com a China e nós conseguimos centenas de bilhões de dólares a partir da China, com tarifas. E o presidente Xi entendeu isso. Os outros países também entenderam que a gente precisa ter esse amor mais duro com eles. O primeiro-ministro do Japão, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, foi um homem incrível. Infelizmente, ele foi assassinado, mas eu falei com ele no passado, e eu falei que o comércio não era justo, e ele disse, eu sei. Ele era um homem fantástico. E ele entendeu imediatamente do que eu estava falando. E nós trabalhamos num acordo, e poderíamos ter um acordo muito melhor, mas já foi algo que conseguimos à época. Se olharmos para a Suíça, 61%, 31%, Indonésia, Malásia, Camboja. Olha aqui o Camboja, 97%. Nós vamos cobrar 49%. Fizeram uma fortuna com os Estados Unidos. Reino Unido, 10%. E nós manteremos 10% também. Faremos a mesma coisa. África do Sul, 60%, 30%. Tem coisas meio ruins acontecendo lá, e nós estamos pagando bilhões de dólares e estamos cortando o financiamento para eles, porque coisas ruins estão acontecendo. A mídia do fake news não quer falar. Brasil, 10%, 10%. Bangladesh, 74%. Paquistão, 58%. Sri Lanka, 88%. Então, a gente... Olha só, o Lutnick tem feito um trabalho incrível. Eu acho que você tem que... Cuidado, porque o vento pode levar esse quadro. Tem que tomar cuidado. Alguém quer um boné? Eu não vou dar para o meu gabinete, eu vou dar para o pessoal das montadoras. Obrigada, pessoal.
Eles merecem mais do que o nosso gabinete, viu? Nosso gabinete já tem. Bom, vocês viram os números. Os números são tão desproporcionais, são tão injustos, e ao mesmo tempo nós vamos estabelecer uma linha base mínima de 10%. Vocês viram ali no quadro que outros países nós queremos fazer isso para evitar que roubem da gente. Nós temos de olhar para quais os produtos que virão para cá. Muitas coisas podem acontecer na entrada. E acho que isso nunca aconteceu. Muitas pessoas enfim, pessoas foram presas por roubarem produtos e nós estamos tomando cuidados contra isso. As nações, então, terão de pagar agora para acessar o maior mercado do mundo. Nós tínhamos um país excelente 4 anos atrás em termos de economia. Ninguém conseguia nos alcançar, mas, de alguma forma, nos últimos 4 anos, isso foi derrubado pelo governo Biden. E eu fiz campanha falando dessa política. Nós fizemos promessas, eu fiz promessas e eu estou mantendo as minhas promessas. Qualquer país que se objete às nossas tarifas recíprocas, ou seja, recíprocas, vai para lá, vem para cá. Eu acho que elas são recíprocas e gentis. Elas são gentis. O que fazemos é cortar pela metade. Então, se eles podem reclamar se quiserem, a sua alíquota pode ser 0 e você pode fazer o seu produto aqui nos Estados Unidos. Tudo bem, com alíquota 0 você pode produzir se você produzir aqui nos Estados Unidos. E temos empresas vindo para o país como nunca vimos antes. Presidentes, primeiros ministros, reis, embaixadores, rainhas, pediram isenções para essas tarifas. E eu disse, acabe com as suas tarifas, derrube suas barreiras, não manipule as suas moedas. Eles acabam manipulando as moedas, e isso acaba sendo terrível, devastador para nós. E comece a comprar dezenas de bilhões de dólares de produtos americanos, desde que nós usemos as nossas tarifas para proteger a nossa economia. Mumuitas pessoas acabam causando um dano econômico imenso ao nosso país. Mas acho que mais importante que isso, eles nos deram crescimento. Então, eu estou ansioso e o Brian aqui, eu posso dizer para você que isso vai acontecer ainda mais rápido do que você imagina, porque isso já começou. Montadoras estão sendo construídas em todo o país, empresas muito ricas estão começando. Nós temos um investimento, por exemplo, de 61 bilhões de dólares, e as pessoas vão construir. E alguns empresários vieram me visitar, enfim. E eu falei, bom, eu estou tão ocupado tentando lidar com a guerra da Rússia e da Ucrânia, com o Oriente Médio, com os Houthis no Iêmen que estão derrubando, afundando navios. E agora, enfim, eu não conseguiria falar disso, mas aqui tem algumas das listas das empresas que já anunciaram compromissos de investimento com o país. Então, essa empresa que eu mencionei são empresas que construíram na China, e essa empresa vai gastar 500 bilhões de dólares em empresas aqui. O SoftBank também abriu aqui. A Oracle a NVIDIA, que é uma empresa, está investindo centenas de bilhões de dólares. A TSMC, a maior empresa de chips do mundo, de Taiwan,
está investindo 200 bilhões de dólares, e a razão, em primeiro lugar, foi a eleição de novembro, e número 2, as tarifas, que eles não querem pagar as tarifas que estamos impondo a partir de agora. Nós tínhamos antes 100% do mercado de chips, e agora está quase tudo em Taiwan. Em outros países também, mas quase tudo em Taiwan. Nós tínhamos 100% do mercado, e nós perdemos porque as pessoas ali, na presidência anterior, deixaram que isso acontecesse. A Johnson & Johnson, investindo 55 bilhões de dólares, a Eli Lilly, 27 bilhões de dólares, a Meta está investindo 500 bilhões de dólares, a CMA e a CGM, 20 bilhões de dólares, a Merck, Clarion, Stellantis, General Motors, a GE, a Honda, a Nissan, Hyundai, estão todas colocando bilhões e bilhões de dólares e estão comprometidas 100% conosco. Isso em 2 meses e meio. Isso aconteceu desde que a gente assumiu aqui. Todo mundo queria fazer negócio conosco. Hoje eu vi um homem na televisão que trabalhou com Lee Iacocca, que é uma pessoa muito conhecida no mercado da indústria automobilística, e aí perguntaram o que vocês acham do que o Trump está fazendo na indústria automobilística, e ele disse: eu não estou nem acreditando que alguém finalmente, e esse era um senhor idoso que, enfim, tem toda essa história, e ele disse: eu nunca imaginei que eu veria um dia isso acontecer, alguém ter a coragem de fazer o que é preciso ser feito. Isso está transformando a nosso país. Nosso país todo vai se transformar, não só com os carros, mas com todos os outros itens que são construídos. Nós seremos uma força industrial. E eu acho que a gente precisa olhar, ver essa fita depois ali, e mostrar essa entrevista, e mostrar para o pessoal dos sindicatos, e mostrar para os trabalhadores da indústria automobilística. Eu acho que nós teremos 6 trilhões de dólares em investimento. É algo que você não veria em anos, 6 trilhões de dólares. E isso vai ter ainda maior até o final do ano. Pense em 6 trilhões de dólares. Nós não tínhamos nenhum percentual disso, nenhum percentual pequeno disso antes. Então, nós precisamos que isso vai ser fantástico para os trabalhadores, vai ser fantástico para todo mundo. Nós nunca vimos uma transformação no país como essa que já está acontecendo nos Estados Unidos. É algo fantástico de acompanhar. Estamos encontrando com as melhores pessoas, estamos encontrando tanto com as pessoas super ricas, como executivos, gerentes, presidentes de empresas, e eles estão muito entusiasmados. E eles não queriam desistir do nosso país, eles foram para outros lugares porque eles precisaram, mas estão voltando. Então, é muito bonito ver. Nos próximos dias, nós ouviremos reclamações dos globalistas, falando, e a indústria das fake news vão reclamar também, mas nunca se esqueçam que toda a previsão que foi feita sobre comércio nos últimos 30 anos estava errada. Eles estavam errados sobre a NAFTA, estavam errados sobre a China, estavam errados sobre a parceria do Transpacífico, que seria um desastre. Vocês não teriam nenhum trabalho nesse país. Isso iria tudo para outros países. No meu primeiro mandato, eles disseram que as tarifas iriam arrasar com a economia. Ao contrário, nós construímos a maior economia do mundo. Eu tenho muito respeito pelo presidente Xi da China, mas eles tiveram uma vantagem imensa sobre nós. E eu falei, bom, se vocês conseguem se dar bem com isso, bem, mas... E eles entenderam o que a gente está fazendo, e alguns até disseram, bom, já era a hora, né? E eu acho que todos vão lutar, enfim. Eu acho que cada um tem que tomar cuidado do seu país, e nós precisamos tomar conta do nosso país, porque a gente não podia mais deixar acontecendo o que vinha acontecendo nos últimos 50 anos. Hoje, quando a Bolsa abriu,
Nasdaq subiu, e as altas que tivemos na Nasdaq no primeiro mandato são as maiores que já vimos, de longe. E eu acho que nós ainda vamos superar isso. E os números vão ser ainda melhores. Vocês vão ver uma atividade dessas fábricas fechadas, montadoras que viraram ruínas. Nós teremos fábricas novas. Eu não estou falando de reforma, estou falando de novas instalações, as maiores do mundo. Eu tenho um amigo que constrói montadoras e eu falei, eu quero ter as maiores e as de ponta. Não é no México, é aqui nos Estados Unidos. Quando eu decidi concorrer à presidência, eu fui para o primeiro lugar nas pesquisas muito rapidamente, preciso falar isso. Acho que na primeira hora, quando eu falei que ia concorrer já. E em seguida, as pessoas viram que eu iria ganhar e falaram para mim, não faça isso. Mas se eu não fizesse, as pessoas teriam muito problema. Quando eu vi que eu iria ganhar, eu anunciei que eu faria exatamente o que eu estou falando hoje. Então, é algo que eu falo já há muito tempo. Eu já vi isso acontecendo há 40 anos. Eu tinha fazendo discursos quando eu era jovem, muito mais bonito, e eu fazia uns discursos e as pessoas, eu falava num programa de TV, e eu falava o quanto a gente era roubado por outros países. E nada mudou. Nada mudou. Então, é uma honra tão grande finalmente poder fazer isso. Se olharmos para a China, eu consegui centenas de bilhões de dólares no meu mandato anterior. Eles tiveram de pagar. Em outros governos, eles não fizeram isso. O Biden não pode fazer nada. Ele tinha um relacionamento muito bom com a China. Ele tinha um relacionamento especial com a China. Mas os números eram tão altos que eles não conseguiram encerrar. Eles facilitaram as coisas para eles. Deixaram tudo mais confortável para a China. Mas, na minha época, no meu mandato, nós conseguimos centenas de bilhões de dólares. Nós estamos no caminho de fazer algo incrível. Nós tivemos uma eleição ruim, enfim, no passado, e fizemos dessa eleição agora tão grande que foi grande demais para ser roubada. E é uma honra ter aqui, como o Brian, os seus amigos, estando aqui conosco, celebrando, não só hoje, mas celebrando o que estamos fazendo. E isso vai trazer um país totalmente diferente no curto prazo. Nós vamos surpreender o mundo todo. Nós tivemos previsões muito fortes no começo do ano, mas a inflação de base, ela caiu já rapidamente. E o preço dos ovos, em um mês e meio, a gente estava em 4 semanas, a gente conseguiu baixar isso. Na primeira semana, me culparam pelo preço dos ovos. Eu falei, os ovos subiram 250%, quer dizer, as pessoas falaram, "Uau, eu acabei de chegar, gente." E a gente trabalhou no preço dos ovos, enfim. E o meu secretário de Agricultura, Brock Rowland, muito obrigado por seu trabalho. Seu trabalho está sendo incrível. E como eu disse antes, o preço dos ovos agora caiu 59% e vai cair ainda mais. A disponibilidade do produto é ótima. E aí, na Páscoa, não usem ovos. As pessoas estavam falando para não usar ovos na Páscoa. Enfim. Muito obrigado pelo seu trabalho, secretário. O preço nos supermercados também é um termo antigo, né? As pessoas falarem a cesta básica, né? Uma cesta que você coloca as coisas. E os preços estavam lá em cima. E eu falei disso nas campanhas. Falei do preço dos produtos. O preço da energia também caiu. As pessoas estão começando a poder comprar coisas. E nós conseguimos baixar os preços. Nós conseguimos baixar em 10 mil em poucas semanas e trazer mais empregos também. Então, números que a gente não via há muito tempo.
Nós tivemos praticamente nenhuma inflação no meu mandato anterior. Mas depois a gente caiu para o Joe sonolento, e aí, enfim, tivemos a inflação mais alta da história do nosso país, a maior inflação da história do nosso país, porque eram os gastos ruins, políticas ruins, muitas coisas ruins acontecendo. E isso permitiu milhões e milhões e milhões de pessoas entrarem no nosso país com aquelas fronteiras abertas. É tão triste de ver. A gente tem aqui o grande secretário. Por favor, Christine, levante-se. A Christine Noem, nossa secretária, o Tom Homan aqui também. São pessoas que estão fazendo um trabalho incrível. Nós temos problemas também com juízes que, enfim, a gente tinha um problema com o trem de Aragua, com essas gangues horrorosas, uma coisa, a gente assassina, e nós tiramos ele do país, e agora esses juízes da esquerda radical, eles não querem deixar eles sair, eles querem trazer eles de volta. Vocês aqui estão fazendo um trabalho ótimo. Muito obrigado ao pessoal da segurança interna. E agora nós temos uma fronteira que é a melhor fronteira que a gente já teve, ainda melhor do que a do meu primeiro mandato. Essa acho que a gente está indo muito bem. Nós temos a fronteira, nós tínhamos a fronteira mais segura 4 anos atrás, e agora nós voltamos a ter. Agora, nós queremos que as pessoas venham ao nosso país, mas que elas venham de uma forma legal. Nós precisamos de pessoas para construir essas montadoras, essas empresas. Nós precisamos, nós já temos os nossos trabalhadores sindicalizados, mas nós queremos mais gente que venha aqui legalmente. Nós não queremos ilegais. E nós iremos aprovar a maior corte de impostos na história americana. Eu confio no Mike, no John Thune, na Câmara e no Senado para isso. E não iremos mexer nos benefícios do Medicare, do Medicaid. E os democratas fariam isso, porque se eles entrassem, a economia do país iria colapsar completamente. Então, acho que uma das razões é que meu índice de aprovação é muito alto, porque eles me comparam com o pior governo da história do nosso país. Então, mas o presidente do Congresso, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, John Thune, estão fazendo um ótimo trabalho, estão trabalhando de forma incansável para aprovar o plano para um projeto de lei lindo que vai se chamar... Vai ser uma bela e grande lei, na verdade. Ela vai ter cortes nos impostos. E em relação aos carros, nós estamos pedindo uma redução para quem faz empréstimo para comprar um carro, mas só para carros feitos nos Estados Unidos. Se é carro de fora, não terá essa redução. Se você comprar um carro feito nos Estados Unidos, e aí você vai ter uma redução nos juros e também dedução nos impostos. Eu acho que isso vai acabar se pagando muito rapidamente, é uma dedução que nós nunca tivemos. E aí falaram para mim, de onde veio essa ideia? E eu estou muito feliz que algo que não foi feito, eu estou fazendo agora, porque a ideia é minha, né? E nós passamos, em relação à extensão da dívida, e todos os planos do orçamento do Senado, nós estamos trabalhando também nisso com o John e com o Mike, e essas leis estão muito bem juntas. Nós faremos certos cortes nos impostos, alguns serão permanentes.
Essa lei ela vai cobrir tudo. Então, nenhuma lei no país será tão ampla quanto essa. Vamos fazer isso. Eu falei, vamos passar essa lei, vamos aprovar. Alguns vão gostar, outros não vão gostar muito. Mas, se a gente conseguir aprovar essa lei, ela será a lei mais incrível já aprovada na história do nosso Congresso, do nosso Senado. Os congressistas, os senadores que estão aqui hoje, pode ter certeza, vocês ficarão muito orgulhosos dessa lei. Ela vai trazer um caminho próspero, novo à frente. Nós devemos devolver o orçamento a como ele estava no passado. Obrigado, Rick. Obrigado, John. Aos senadores todos ali. Que grupo legal está aqui. Mas eu não vou gostar muito deles se eles não aprovarem essa lei. Muito obrigado, agradeço, eles são ótimos. E nós temos planos também a serem aprovados e acho que todo senador e congressista republicano deve estar unido. Nós não podemos nos separar. Nós precisamos fazer o nosso trabalho juntos, fazer tudo o que pudermos para cuidar do povo americano, porque é a única coisa que importa. Nós precisamos colocar o povo americano em primeiro lugar, precisamos aprovar essa lei. Nós não vamos deixar que ninguém diga para nós que as famílias americanas não podem ter o futuro que elas merecem. Nós vamos produzir carros, chips, aeronaves, minerais, medicamentos que precisamos aqui. As companhias farmacêuticas americanas vão voltar com tudo. E elas estão voltando ao nosso país. Porque se não fizerem isso, elas vão pagar muitos impostos. Se elas fizerem isso, enfim, eu vou ficar feliz se elas pagarem imposto, mas nós vamos construir o futuro, trazer nas mãos americanas, com aço americano, com orgulho americano. Nós estamos chegando ao meu 100º dia como presidente, e muita gente tem me dado crédito, alguns até do pessoal das fake news, por ter feito mais nesse período do que em qualquer outro governo na história do nosso país, nos primeiros 100 dias. E acho que nós fomos incríveis no que conquistamos. Mas nós agora queremos acabar com aquela guerra e queremos impedir que outra guerra comece no Oriente Médio. São 2.500 pessoas morrendo, quase que uma semana nesse conflito da Rússia e da Ucrânia. Estão perdendo soldados, eles estão morrendo, estão sendo massacrados. Eles não são do nosso país, são de outros países, mas são seres humanos, são da Rússia, são da Ucrânia. E nós faremos isso parar. É uma guerra sem sentido que não teria acontecido se eu fosse presidente. Eu acho que nós tivemos uma grande cooperação da Rússia e da Ucrânia para pensar no lado humanitário disso. Será um momento muito importante. Vocês vão se lembrar de hoje. É uma nação livre. Nós teremos uma nação livre e linda. É o dia da libertação na América. É o dia que, quando olharmos para trás, nós diremos, eu estava ali, eu acompanhei, foi um dia dos mais importantes na história do nosso país. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe os Estados Unidos. Muito obrigado a todos.